Oi, tudo bem? Começa agora o Elga e você. Em um dia mais que especial, em parceria com o canal AgroPlus, vamos apresentar o Agro com elas. Dê uma olhadinha. O nosso escritório, o foco hoje nosso é trabalhar no hub do agronegócio. E essa é a razão também da nossa expansão para São Paulo, são as oportunidades, são as participações em feiras. As mulheres estão aí no mercado e hoje não tem isso, a mulher pode fazer isso, ela não pode. Tá aí para você fazer, para você ser desafiado, para você vencer, né, as suas barreiras, porque a maioria das barreiras é aqui, ó. É a gente que coloca, é a nossa lente de contato que nos coloca numa condição inferior àquilo que a gente é capaz. É verdade. Então eu diria para uma mulher, estude, vá atrás dos seus sonhos, tenha foco, tenha meta, tenha propósito. Tudo que eu vivo faz parte de uma parceria de muito sucesso. Meu esposo e eu, muito jovens ainda, a gente, né, se encontrou ali na universidade, começamos uma carreira jurídica, então eu não lembro da minha vida sem ele junto comigo na área profissional. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e você só está começando. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as mucopolissacaridoses, doença que tem esse nome comprido, mas que tem alguns achados que a gente deve ficar muito atento, porque é um grupo de doenças que a gente tem um tratamento para realizar, não apenas as drogas que hoje em dia são disponíveis para fazer o tratamento de um grupo específico, de alguns tipos específicos de MPS, mas também os tratamentos com terapias, tá? São doenças que vão cursar com alterações neurológicas, alguns grupos, outros poupam parte do sistema nervoso, que vão dar alterações esqueléticas, alterações articulares, né? As mãozinhas engarram, vou ter alterações faciais, a gente chama de face infiltrada ou grosseira, que são algumas alterações mesmo de infiltração no rosto do paciente, né? Eu posso ter baixa estatura. Então, como o próprio lema de acompanhamento dessa doença que a gente segue é persiga os sinais. A gente tem que estar atento sempre a esses sinais clínicos para direcionar para uma avaliação com o geneticista e o quanto antes fazer o diagnóstico. É realizado também de forma precoce a prescrição dos tratamentos que hoje são previstos aí pelo Ministério da Saúde no SUS. Então, se tiver alguma suspeita, se o médico está suspeitando dessa doença ou se você achar que o filho ou algum parente tem alterações semelhantes, procure atendimento com o geneticista para a gente investigar. Um abração, pessoal. Homem usa a conta do Google para provar inocência em assalto. Veja como salvar seu histórico. Caso envolve assalto à joalheria no Ceará, mas acusado provou que estava a 1.400 quilômetros de distância no dia do crime. Defensoria Pública usou ferramenta que reúne dados gerados por serviços do Google. ChatGPT libera recurso que mostra a linha de raciocínio da inteligência artificial para criar resposta. Batizada de Refletir, funcionalidade mostra um resumo das ideias usadas pelo robô para atender a um comando. Novidade pode ser testada na versão gratuita do aplicativo. Remédios como Ozempic podem aumentar risco de lesão renal aguda e pancreatite, aponta estudo. Farmacêuticas afirmam que monitoram pacientes e estão comprometidas a divulgar informações sobre drogas. Fumaça de queimadas na gravidez
pode afetar o peso do bebê. Pesquisa brasileira mostra a associação entre exposição a esses poluentes e desenvolvimento fetal. Estudo mostrou que em 17 anos, o maior impacto ocorreu na região sul. E agora temos uma conversa fantástica aqui em nosso programa. Temos uma visita ilustre. Ela é maravilhosa, Regina Moraes, advogada. Eu sou tão feliz de você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, Regina. Seja bem-vinda. Amém. Obrigada, eu agradeço muito também o convite. Foi uma surpresa e uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Eu sei que compartilhar uma experiência de vida, um conhecimento que é movido através de uma paixão, o privilégio é nosso, né, de ter acesso a essas informações. Então a gente que agradece. Obrigada. Regina, eu quero começar para conhecer um pouquinho dessa trajetória, das suas escolhas, né, na vida. Eu acho que você atua em dois segmentos que são desafiadores. Então, você entende que para uma mulher emana muita coragem. Você atua na advocacia, que é um ambiente mais... hoje já mudou bastante, mas um tempo atrás era bem masculino. E o agronegócio também. Então, são duas frentes que você realmente precisa exercitar aí essa força, essa coragem de uma mulher. Então, como tudo isso começou? Certo. Eu digo que atuar no agro, ser advogada já foi assim uma escolha que aconteceu, simplesmente aconteceu. Era uma faculdade que tinha na minha cidade. Eu tive a oportunidade de cursar direito morando em Cáceres e fazer o direito e passar, né, pela OAB e me tornar uma advogada. A profissão, me formar em direito se tornou um grande objetivo, um grande sonho, uma meta. Ainda jovem, né, eu tive a oportunidade de cursar o direito em Cáceres. E a área, especificamente a área do agronegócio, eu digo que não foi uma área que eu escolhi atuar. Olha! Foi uma área que eu fui escolhida para estar nela. Eu acredito que foi um propósito maior que eu estivesse atuando no agronegócio, gente, porque ainda em faculdade, a minha monografia na época de conclusão de curso, que foi lá em 2000, sim, era ligada ao tema do ambiental. Olha só! E assim, num momento que não se falava no sim, direito ambiental, apesar do nosso estado ser um estado do agro, né? Naquela época ainda não se cogitava, não era uma área que despertava interesse. Sim. E ali na faculdade, eu despertei esse interesse, mas segui uma carreira de funcionária pública. Eu passei no concurso da universidade em 1998 e segui uma carreira pública. E qual que era meu sonho? Ser funcionária pública, ser uma juíza, ser uma promotora, que era para isso que a gente se preparava na época, né? Mas não, existia um propósito maior nisso tudo e a gente foi sendo encaminhado. Eu falo a gente porque fomos eu e meu esposo juntos, né? Nos conhecemos na faculdade. Conheceram na faculdade? Ele sim, também cursando também o curso cursando de direito? Olha, que presente da vida, né, Regina? Verdade. Cursamos lá a faculdade de Direito, os dois passamos em concurso público, atuamos dentro da universidade, tivemos a oportunidade de vir morar em Cuiabá e foi aqui que tudo aconteceu. Dentro da universidade eu fui convidada a participar do Conselho de Meio Ambiente, que é o CONSEMA, na Junta de Julgamento de Defesas Administrativas e também no Conselho Pleno para formar opiniões sobre as multas ambientais, né? E essa matéria, assim, despertou em mim e no meu esposo o interesse de se aprofundar mais, de entender esse tema que era tão angustiante para as famílias de agricultores que sim, se sentiam injustiçados por uma série de leis também, né, que são muito robustas, sim, que cobram, exigem muito deles. E ali se tornou uma paixão, a gente se aprofundou no assunto e de repente a gente estava saindo da carreira pública e entrando com força, assim, com muito desejo, com muito anseio de fazer algo bom
e entramos para o agronegócio. Olha só, você vê que é meio que uma contramão, né? Você sair de uma estabilidade, Sim. de uma carreira pública, né? E vir para o mundo real, diríamos assim, Sim, da do advocacia, empresário. né? É um empresário, uma empresa como qualquer outra. Sim. E vocês prosperaram muito, né? Sim. Então foi algo assim que realmente eu acredito que, lógico, não foi fácil. Não. Porque essa construção não é fácil, né? São escolhas importantes que você tem que fazer e também se abdicar de muitas coisas. Mas foi um momento que o agro não era tão pop assim, né? Não era nem um pouco. Você não imaginava o que iria se tornar agora. Vocês não tinham essa percepção ainda. Não, nem tínhamos essa proporção. A gente entrou muito jovem, né? Sim. Ali com os 20 e poucos anos, Nossa, com cheio de energia. aquela sede de fazer algo, de crescer, de romper. Viemos de famílias humildes, tanto eu e meu esposo. Nos conhecemos e quando a gente estava naquela fase de se conhecer, nós dois filhos de sorveteiros, olha a coincidência. Que maravilha, que história maravilhosa. Sim, ele veio de Sinop para fazer faculdade em Cáceres e eu já morando em Cáceres. Quando nos vimos, a gente vinha de famílias humildes, então a gente não tinha recurso. Era só nós dois caminhando pela cidade, andando a pé ou de bicicleta. Um apostando no outro? Um apostando, dava força para o outro? Sim, sim. Um acreditando na capacidade do outro e, ao mesmo tempo, unindo esforços e o desejo de ser uma pessoa bem-sucedida. Então, isso foi perfeito, né? Combinou algo perfeito. E dentro desse nosso anseio de nos tornarmos pessoas bem-sucedidas, tudo foi caminhando para isso, mas eu digo que de tudo isso que a gente viveu, desde de sermos pessoas simples, de origem simples, algo muito forte, muito grande nos motivava. E esse algo forte, grande, é a presença de Deus que nos encontrou e que nos colocou num caminho, num destino, e nós sempre tivemos o coração muito grato. Grato na fase que a gente era muito jovem, que estávamos aprendendo, estávamos trilhando uma jornada, gratos pela oportunidade que Deus abria para a gente. A cada passo a gente via as oportunidades, a gente tomava as decisões certas também. O universo, eu acho que ele conspira, né, Sim. a favor, quando você realmente tem um propósito definido. Sim. E você também traz essa energia, né, para fazer aquilo acontecer. Exatamente. Eu acredito que é o que eu consigo ver da história de vocês. Sim, e foi assim, algo muito natural, sabe? Muito natural, da importância de um esforço conjunto, dois profissionais, dois sonhos, concretizando algo que era muito grande aos nossos olhos, mas que eu acredito que aos olhos de Deus é aquilo que Ele já tinha visto para nós. Então, logo vindo para Cuiabá, em 2004 ainda, a gente já abriu o escritório, abrimos mão da carreira pública e começamos a nossa jornada dentro da área ambiental. E aí, em consequência, atuando no agro, né? Sim. Hoje vocês atuam não só porque hoje falar de agronegócio, falar da advocacia no agro, tem várias frentes, Sim, né? muitas. Então, o ambiental, eu acredito que foi um início para vocês, mas agora vocês atuam em outros segmentos também? Sim, o nosso escritório, o foco hoje nosso é trabalhar no hub do agronegócio. E essa é a razão também da nossa expansão para São Paulo, são as oportunidades, são as participações em feiras e de ver, né, todo esse universo do agro, desde da parte de seguros agrícolas, da questão de compra e venda de propriedades. A gente compra a propriedade, regulariza e torna essa propriedade viável à venda. Sim. Então, assim, dentro desse trabalho dentro do ambiental, foi surgindo, né, esse olhar muito mais amplo, porque a nossa intenção é realmente fazer a diferença no planeta, ajudar os produtores também, trazendo para eles algumas facilidades que eles não encontram aqui no nosso estado, trazendo a inovação, trabalhando muito a questão da sustentabilidade, com tudo que tem hoje de mais moderno. Então, assim, ampliou muito e hoje a gente pretende realmente expandir para algo muito maior do que nós vivemos hoje aqui em Mato Grosso. O direito para os produtores rurais, eles criam oportunidades, né? Eu acho que as leis são muito duras. Sim. E engessam um pouquinho, né? Sim. E eu acredito que vocês conseguem aí, através, lógico, seguindo sempre a lei, mas trazer essas oportunidades. Sim, o direito é muito engessado e muito duro para o produtor rural.
Né? Por quê? Porque o Estado, ele sempre ataca o produtor, sempre são A passivos. culpa é sempre do produtor, Sim, né? tudo que acontece na natureza, um Sim. defensivo agrícola é algo que prejudica. A visão que eles passam é que isso prejudica, mas não é. São uma série de cautelas, de cuidados que o produtor tem. O produtor alimenta não só o Brasil, mas o mundo todo. Depende muito dessa produção do nosso estado, Do nosso da estado. capacidade que nós temos de entregar algo muito maior, que é o alimento físico, né? Com certeza. E na crescente, né, Sim. Regina? Estamos aí em uma crescente. É o que eu falo, quando se fala em agronegócio hoje, a gente enxerga um cenário de oportunidades. Sim. Que eu imagino há 20 anos atrás. Sim. Né, que vocês não conseguiam ter essa noção do que seria o agronegócio e já tinham essa paixão e investiram no agronegócio. Foi algo muito acertado para vocês, né? Sim, foi sim, porque olha bem, no início, agora veio aqui uma lembrança, no início da nossa carreira, que a gente começou a ter reuniões com pessoas do agro, foi justamente na fase que surgiram algumas operações aqui no estado e que a gente via famílias presas, assim, sem razão, sem fundamento legal para isso. Nós começamos a atuar defendendo os madeireiros. Era o Olha. segmento da madeira que era forte aqui no estado, principalmente no norte, né? Sim. Então a gente começou com esse grupo de empresários e na época eu e meu esposo, no sábado, a gente ia pro centro, um centro de apreensão de caminhões e a gente parava nosso carro e ia lá na porta de cada caminhão bater, entregar um cartãozinho e falar, tá aqui o nosso trabalho, a gente pode te ajudar. Defender. Muitas das vezes esse caminhoneiro estava lá passando fome, sem ter o que comer, porque ele era apreendido, às vezes não conseguia contato com o proprietário da carga. E ali a gente viu também dentro do nosso anseio de crescer, de poder ajudar pessoas, né? Faziam as duas coisas Sim. ao mesmo tempo. Sim. Né? Você vê que você emanar essa energia, né, é algo que realmente volta para você, né, Regina? Volta com uma forma, assim, como algo que a gente percebe que é sobrenatural, de verdade. E vamos dar uma paradinha para o intervalo, mas é bem rapidinho. Acompanhe o trechinho do próximo bloco. Tudo que eu vivo faz parte de uma parceria de muito sucesso. Meu esposo e eu, muito jovens ainda, a gente, né, se encontrou ali na universidade, começamos uma carreira jurídica, então eu não lembro da minha vida sem ele junto comigo na área profissional. Nós começamos na carreira junto, carreira pública. Quando a gente foi para sair dessa carreira pública e entrar em ser autônomos, em construir o nosso escritório, nós pensamos isso muito juntos, mas a ideia, o sonho mesmo, quem sonhou foi ele. Estamos de volta com este bate-papo sensacional com a doutora Regina Moraes. Há quanto tempo vocês estão com o escritório em São Paulo, primeiro? São Paulo a gente está em construção. Em construção? Sim. Então está acontecendo isso Está agora? acontecendo desde do ano passado, que a gente comemorou os 20 anos da nossa profissão, da nossa carreira jurídica. Surgiu esse desejo de expandir o nosso escritório, começando por São Paulo. E de São Paulo a gente quer realmente abranger todo o nosso país, realmente entregando, né, o que nós temos de melhor, que é um trabalho de qualidade, de excelência. E o que nós fazemos, a gente faz com total capacidade, já somos reconhecidos por isso. Com certeza. Então surgiu esse desejo de expandir, essa necessidade, até porque nossos clientes, a maioria não são daqui, eles são de São Paulo, eles são do sul do país. E ali a gente via a necessidade de atendê-los, fazendo esse acesso. Ter um espaço físico lá em São Paulo faz sentido para vocês. Faz sentido, nessa porque já existe a quando você olha demanda. o Brasil como um todo. Sim. É isso? Porque hoje, não sei se eu estou enganada, mas hoje o direito ele te dá essa liberdade de você atuar de onde você estiver, né? Sim. Agora a pandemia nos trouxe isso, acelerou esse processo. As Sim. audiências estão sendo a maioria online, isso aí é verdade? Continua, mas existe online, muito procedimento físico ainda? mas existe e eu acredito que esse seja o nosso diferencial. Entendi. Por quê? Porque nós, quando a gente recebe um cliente,
o nosso trabalho ele é feito de forma excelente. Então a gente não é aquele advogado que protocola e deixa a ação lá, não. Nós colocamos o pé no lugar, a gente conversa com as pessoas, a gente tem esse dia a dia juntos, atendimento mais esse pessoal. atendimento mais pessoal, porque Eu o nosso entendo. resultado ele é muito mais rápido do que em outras situações. Por quê? Porque quem tá julgando os processos nos conhece e sabe da qualidade do trabalho que a gente exerce, da forma que nós temos de ser muito leais à legislação, leais aos nossos clientes e principalmente de ser um trabalho de propósito, né? Que a gente faz realmente visando o bem não só do produtor rural, mas também do meio ambiente como um todo. Uma credibilidade construída, né, Sim, Regina? sim, é verdade. Olha que maravilha. Agora eu quero que você me fale assim, um marco da sua profissão. Um momento que você entendeu que realmente aquilo era algo que movia você, que era uma paixão e você queria seguir, que você estava no caminho certo. Bom, são vários, São vários. Mas algo assim, um marco que me chamou muita atenção foi assim, decorrente de ver a dificuldade das mulheres na perda de um ente querido. Perdeu o marido toca a propriedade, o marido faz Isso acontece, toda aquela gerência ali, ele que está resolvendo os negócios, a mulher está na retaguarda. Mas o marido, ela perdeu o marido, ou pela pandemia, ou por alguma situação, um acidente, né? E chegou pra gente uma cliente, há alguns anos atrás, e ela chegou desesperada. Ela falou, perdi meu marido, eu perdi, já estava muito fragilizada. E eu tenho muita demanda, tem muitas situações que eu estou me inteirando agora. E a gente a recebeu logo com todo aquele conforto e falamos, a senhora está no lugar certo, então nos traga toda a documentação, vai lá, junte a sua documentação. Ela chegou com um carrinho de mão no escritório, empurrando esse carrinho lotado de documentos. E foram ali dias que a gente pegou a nossa equipe, colocou lá, separamos os documentos. Ela vinha já de um outro profissional que já tentou resolver, mas não é especialista. Sim. E esse profissional não deu resultado para ela, já tinha alguns anos, 2 anos, que ela não tinha nenhum resultado positivo. Então nós recebemos essa cliente, fizemos um trabalho excepcional e assim, em menos de... diria que em 3, 4 anos nós resolvemos a vida dela, desembargamos as áreas, resolvemos a questão das multas, regularizamos as propriedades e ela hoje exerce a função com maestria, entende hoje o processo e assim foi pra gente uma grande satisfação, porque não é sobre valores, mas é sobre pessoas, é sobre ter um impacto na vida de alguém, poder fazer o bem, né? É muito mais, né, do que apenas uma profissão. Você realmente faz a diferença, não só de uma pessoa, mas de uma família inteira, Sim, né? de uma geração. De uma geração. Família, hoje os filhos estão tocando o negócio, os filhos estão com a gente. Utilizou do nosso conhecimento para também saber como proceder de forma legal. Toda a propriedade que ela adquire, ela nos consulta, então a gente já faz toda aquela prevenção, né? Para que ela não venha ser multada novamente, nem tenha sua atividade embargada. Hoje as demandas no cenário jurídico de um escritório como o de vocês hoje, você falou que atua no ambiental, falou agora dessa questão que vocês fazem uma consultoria, né? Sim, sim. E qual outro, tem a questão também da sucessão, que eu acredito que seja algo muito presente, vocês também trabalham. Quais são as demandas que vocês absorvem lá? Então, a gente atua, né, muito nessa questão do ambiental, mas também o agrário, as questões que envolvem os impostos que estão ligados à propriedade. A gente também atua com a holding familiar, com a questão desse trabalho de sucessão e trabalhamos toda a questão preventiva, como eu disse, a gente presta assessoria, a pessoa chega lá com um contrato rural, ele quer comprar uma propriedade, a gente faz todo o estudo, se aquela propriedade está apta à compra, se ela está regularizada, ou então a gente faz a regularização de todas as propriedades, presta uma assessoria mensal ao produtor rural, então é todo o segmento ligado ao agro que envolve as questões da propriedade,
Em relação às produções também, a gente também tem atuado nessa questão da quebra de safra, né, que está acontecendo Sim. agora. Então é um tema muito dinâmico. A todo momento a gente está construindo uma área nova. E hoje, como novidade, a gente está começando a atuar na área do crédito de carbono também. Olha, nossa, que importante, eu acredito, né? Planeta, né? Sim, com certeza. Regina, tudo que você me falou, tudo que você me falou sobre a sua área profissional me chamou a atenção em algo. Você iniciou aí a sua vida no mundo jurídico com o seu esposo e vocês trabalham juntos até hoje. Sempre. Gente, me conte como foi isso, trabalhar com o marido e construir algo tão sólido, com essa leveza com que você fala. Então, eu digo que a minha vida, eu falo sempre em nós, a minha vida, tudo que eu vivo faz parte de uma parceria de muito sucesso. Meu esposo e eu, muito jovens ainda, a gente, né, se encontrou ali na universidade, começamos uma carreira jurídica, então eu não lembro da minha vida sem ele junto comigo na área profissional. Nós começamos na carreira junto, carreira pública. Quando a gente foi para sair dessa carreira pública e entrar em ser autônomos, em construir o nosso escritório, nós pensamos isso muito juntos, mas a ideia, o sonho mesmo, quem sonhou foi ele. Foi ele? Foi ele. Olha foi só. Ele, sempre foi ele que percebeu, que viu as oportunidades. Entendi. Porque eu acredito que nós temos perfis que se complementam. Ele sonhou e eu executo. Então eu acreditei nos sonhos dele e eu participei de forma muito ativa, porque a gente sair de uma carreira pública, que você tem uma estabilidade, sim, construir uma vida no privado é muito diferente, porque você não tem aquela segurança de todo mês tem o seu salário. O nosso salário era muito bom na época. Imagino. Era muito bom para aquela fase que a gente vivia. E assim foi tudo super natural. As pessoas olham para mim e falam, como assim? Como você consegue? Você e seu marido 24 horas juntos? Isso! E é algo assim, lógico que a gente tem os desafios, tem aquele dia que a mulher não está muito bem, ou então o marido não está bem, mas para nós é algo que a gente conseguiu romper. Nós conseguimos entender o espaço um do outro e hoje no escritório, a gente tem uma divisão. Eu estou muito agora ligada à gestão, porque a dimensão do nosso escritório ele é muito grande. Nós contamos com cerca de 30 profissionais, desses 30, 20 e poucos são advogados. Então, é uma empresa, se tornou uma empresa grande. Vocês vêm nessa crescente Sim. E também liberando vocês a atuarem e colocar o negócio para frente, né? Exatamente. Que você vem trazendo as pessoas para também ajudar nesse... no trabalho lá propriamente dito. Sim. E vocês vão ficando mais livres para atuar em outros segmentos que vão levar o escritório mais para frente. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Exatamente. Nós hoje estamos mais focados na estratégia, né? Já temos equipe e assim, a gente acabou distribuindo as atividades. Eu, como sou uma pessoa mais detalhista, é algo que tem a ver com a mulher, né? A mulher é multifunção, a mulher é detalhista, a mulher consegue ter o cuidado de olhar para a família, mas de olhar para o escritório também, de olhar para as pessoas. Tem uma sensibilidade muito maior, Exato, né? tem a Isso faz a sensibilidade. diferença. Sim, eu sou muito executora, então meu marido sonhou, colocou no papel, a coisa foi acontecendo e eu fiquei na retaguarda. Ele direcionando toda uma equipe e eu ajudando na questão da gestão, organizando a casa. Organizando os contratos, o financeiro sou eu que cuido também, o administrativo e hoje muito focada em estratégias de gestão de pessoas, né? Porque eu tenho sob o meu cuidado mais de 20 advogados. Sim. E acredito que isso vai ser muito maior com a ida para São Paulo, né? A gente precisa investir também no pessoal, né? Exato. Lidar aí, saber liderar essas pessoas, Exato. Motivar essas pessoas ser também. Um bom líder, esse relacionamento é muito importante. Sim, essa também foi uma das razões que a gente decidiu ir para São Paulo, porque nós estávamos numa fase que a equipe já estava formada, temos os líderes, temos advogados em destaque que hoje cuidam dessa parte jurídica e nós fomos nos preparar porque nós não temos na faculdade um curso de gestão
de uma empresa, né? O advogado, ele sai muito despreparado. E a gente começou a focar nisso, realmente, vamos cuidar da questão da gestão da empresa, para a gente expandir, o que a gente precisa fazer, se preparar, se tornar melhor ainda naquilo que a gente está fazendo hoje, né? Todo mundo, eu acredito, que acordou, né, que precisa desse conhecimento. Precisa. Os profissionais, eles saíram, infelizmente, despreparados para essa questão administrativa mesmo. Sim. Né? E acho que as pessoas acordaram, os profissionais liberais acordaram e vieram buscando esse conhecimento. Exatamente. E dentro desse processo todo, quando me perguntam realmente como que é você e seu esposo estarem juntos e conseguir conciliar a questão do matrimônio, de respeitar um ao outro e de seguir tanto tempo juntos, né? Ficar junto o dia inteiro. Eu quero saber essa fórmula. Olha, essa fórmula, o essencial nessa fórmula, né, que eu diria é o nosso pilar, é aquilo que nos sustenta. E totalmente ligado à nossa fé, que é a presença de Deus, que está acima de tudo que nós fazemos, a gente consulta a Deus. Sim. Então, e Deus nos traz essa segurança de que eu respeito o papel que meu esposo tem dentro de casa. Meu esposo é sacerdote da minha casa. Ele dita, ele fala de que forma que vai fazer, ele faz todo, eu diria que ele tem ali o controle e a responsabilidade de conduzir-nos. E eu sou o amor, eu sou a nutrição, eu sou o cuidado. Então, unindo essas duas, né, dois comportamentos, sim, essas duas habilidades, a gente vê o perfeito, Deus acima e nós aqui embaixo, seguindo a direção de Deus e fazendo o melhor que a gente tem para fazer com excelência. Gente, que lindo! Olha, adorei, realmente é um exemplo a ser seguido, eu acho que o mundo precisa disso. E vamos dar mais uma paradinha bem rapidinho, mas curta aí um trechinho do próximo bloco. As mulheres estão aí no mercado e hoje não tem isso, a mulher pode fazer isso, ela não pode. Tá aí para você fazer, para você ser desafiado, para você vencer, né, as suas barreiras, porque a maioria das barreiras é aqui, ó. É a gente que coloca, é a nossa lente de contato que nos coloca numa condição inferior àquilo que a gente é capaz. É verdade. Então eu diria para uma mulher, estude, vá atrás dos seus sonhos, tenha foco, tenha meta, tenha propósito. Estamos de volta para o último bloco deste programaço. Regina, e os filhos? Vai ser de pai para filho? Oi? Eles estão seguindo a profissão? Sim. Como é que está essa sucessão? Então, a sucessão, ela está acontecendo naturalmente. Eu acredito que o exemplo é o que arrasta, né? Sim. Não adianta você falar tanto, o filho olha para aquilo que você faz. E eu tenho duas filhas, nós temos duas filhas, a Nicole e a Maria Eduarda. A Nicole já formada em Direito. Olha só! E ela... Eu acho que é uma satisfação, né, grande. Lógico, porque às vezes o filho quer trilhar outro caminho e ok, tá tudo bem, eu acredito que a gente precisa fazer o que ama. Sim. Mas quando você já tem esse... eu acho que é alguém que vai perpetuar a sua história ali do seu lado e quem você ama e que você vai acompanhar aquela história, eu acho que é uma bênção de Deus, né? É uma bênção, sim, é algo que aconteceu para mim também de forma muito natural, eu nunca impus a minha filha. Teve aquela fase da adolescência, eu vou fazer o que eu quero, ok, mas ela decidiu fazer o direito, se formou advogada e hoje ela é a nossa sucessora aqui. Ela já está cuidando do nosso escritório enquanto nós estamos expandindo lá em São Paulo. Há um ano que nós estamos, há quase um ano que a gente está morando em São Paulo, preparando a nossa estrutura lá. Ela está cuidando de forma brilhante do escritório aqui, de tudo. Gente, que maravilha, né? Você vê que você precisa construir aí esse futuro que você tanto sonha, começar a fazer isso acontecer e Deus ajuda, sim, e impulsiona com certeza, né? Sim. A sua história é mais ou menos pautada nisso, né, Regina? Exato, sim, totalmente pautada na fé mesmo, que o agronegócio, ele tem tudo a ver com a fé também, quando você fala na fé, com certeza, né? É uma empresa a céu aberto, né? Exatamente. Todo mundo que vem aqui fala, olha, o que mais a gente tem é fé. Sim, porque vai chover, sim, é a fé. Vou conseguir uma licença, vai resolver meu problema, também pautado pela fé.
e por princípios e valores que Com são certeza. realmente, que é o que define, né? Aquilo que você é, aquilo que você faz, tem muito a ver com aquilo que você crê, com aquilo que você vive. Olha, você é uma mulher que cuida muito bem do seu pessoal, do seu profissional, construiu uma família que é exemplo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que, às vezes, se sentem um pouco intimidadas em ingressar nesse segmento, tanto da advocacia quanto do agronegócio. Tem espaço? É o nosso momento? Sim, eu vejo que a figura da mulher hoje ela é essencial, né? A mulher hoje é maioria em qualquer área. Sim. As mulheres estão aí no mercado e hoje não tem isso, a mulher pode fazer isso, ela não pode. Tá aí para você fazer, para você ser desafiado, para você vencer, né, as suas barreiras, porque a maioria das barreiras é aqui, ó. É a gente que coloca, é a nossa lente de contato que nos coloca numa condição inferior àquilo que a gente é capaz. É verdade. Então eu diria para uma mulher, estude, vá atrás dos seus sonhos, tenha foco, tenha meta, tenha propósito, tenha uma fé, qualquer que seja, tenha algo muito maior para te motivar. E assim, tudo que você faz com amor, que você se dedica, que você foca, isso vai expandir, você vai conseguir. Então eu diria que não existe hoje barreira, que não é importante o que as pessoas dizem sobre você, o mais importante é aquilo que você acredita que você é capaz, aquilo que você luta para você conquistar. Eu acho que os desafios, né, as adversidades que a gente passa na vida nos molda, né? E toda essa segurança que você mostra e essa clareza em relação à sua trajetória, eu acredito que teve momentos que foram importantes para você. Sim. Tem algum momento especial que você é desafiador, que você sofreu algum preconceito por ser mulher e que isso fez com que você virasse a mulher que é hoje? Sim, vários momentos, né? Principalmente numa reunião que você está ali diante de homens que cuidam, né? A maioria dos homens estão à frente dos negócios. Imagina. Já teve momentos de reuniões que eu estive só conversando e que eu tive que demonstrar essa segurança de que eu teria capacidade de fazer, a competência e que o meu trabalho seria feito da melhor forma. E tudo isso aconteceu também naturalmente, em nenhum momento eu me senti coagida. Eu sempre percebi que as dificuldades traziam em mim aquela certeza de que eu precisaria romper, que eu precisaria me capacitar e que se eu tivesse firmeza naquilo que eu estava fazendo, eu ia conseguir. E, junto com meu esposo, sempre foi dando aquele alicerce ali, sim, né? Faz a diferença, sim, né? Sempre foi muito fácil, muito natural. E assim, eu tive sempre essa sensação de que o desafio era algo que me motivava a ser melhor a cada dia. Então nunca coloquei a palavra eu não consigo, eu não posso. Sempre foi, eu vou fazer, eu vou conseguir e eu vou dar o meu melhor. Olha que maravilha. Regina, falando de agronegócio, e lógico, sempre olhando para as oportunidades, né, dentro do segmento jurídico, ele é um setor que tem as maiores oportunidades no momento, está em crescente, é um ano desafiador, mas um ano que tem uma expectativa de crescimento, também com todas essas mudanças, né, que teve aí no governo dos Estados Unidos, então vai endurecer um pouquinho as leis, tem o protecionismo que vai aumentar, mas é um ano que se tem uma expectativa de crescimento. Para vocês, o que isso impacta no setor jurídico? No setor jurídico, que eu vejo, nós estávamos indo muito bem há 2 anos atrás, com o governo do Bolsonaro nessa área do agro, era muito favorável para nós. Esse ano que passou foi um ano um pouco desafiador. Sim. E se cria muita expectativa para esse ano que vai vir, né, o 2025. Só que eu tenho uma visão de que no momento de dificuldade, onde as leis são mais apertadas, que a gente mais cresce. Sim. É nesse momento que a gente pode, de fato, mostrar a que nós fazemos, por que nós estamos aqui e qual é a nossa capacidade. Então, eu vejo que vai ser um ano de crescimento, apesar de algumas questões ligadas ao endurecimento da lei, ou então dessa incerteza no mercado, o dólar alto, não sabemos como vai ser,
Mas eu acredito que vai ser um ano de muita colheita. Vai ser um ano que o transbordar de Deus vai acontecer e que os setores que se posicionarem, continuarem firmes, fazendo o que é para ser feito, não se intimidar e fazer aquilo que eles precisam fazer, nós vamos conseguir ter um ano excelente. Juridicamente, o produtor rural, ele está preparado? Eu acredito que o produtor rural, está sim preparado, porque ele não tem expectativa, né? Quanto menor a sua expectativa, maior o seu ganho. Então, como a expectativa está baixa, está esperando que seja um cenário um pouco mais desfavorável, tem muita questão da natureza também. Então, Sim. no cenário agrícola, a gente conta com esses fenômenos aí, com época de chuva, uma colheita boa. Eu vejo que vai ser um ano de romper mesmo. Regina, hoje o produtor rural, ele busca mais esse conhecimento jurídico para se informar e realmente dar esse embasamento para os negócios dele, tudo dentro da lei? Sim, o produtor rural hoje, ele se blinda do conhecimento profissional jurídico, né? Então, a gente tem tido a oportunidade de falar não só para o produtor, para o gestor da propriedade, mas para toda uma família, para toda uma geração, e é onde se unem, né, essas expectativas, esses interesses, e a família junto tem se posicionado e tem construído algo extraordinário dentro do agro mesmo, porque não se rende a esse momento que nós estamos vivendo, não se rende a atual conjuntura dos negócios ou de uma possibilidade de ser um ano mais duro. Por quê? Porque tem toda uma força familiar. Olha, Regina, eu adorei te conhecer, adorei esse bate-papo, adorei o exemplo que você trouxe aqui pra gente e também essa comunicação, né? Eu acho que o agro, tudo que você me falou aqui, o agro é um segmento que a gente precisa trazer para o conhecimento das pessoas, né? E a gente precisa do marketing, eu acredito, né, nisso. Verdade. Então, você falou tanto que o produtor, ele preserva. Então, eu acredito que essa comunicação que a gente consegue estabelecer com uma pessoa como você, traz informação que as pessoas muitas vezes não têm. Então, eu fiquei muito feliz de conversar com você. Eu quero que você saiba que a nossa casa aqui é sua. Volte sempre. Sempre que tiver alguma pauta que seja interessante, a gente está aqui de portas abertas para te receber. Te agradeço a oportunidade, agradeço poder estar falando aqui com mulheres, e isso é algo que enche o meu coração de alegria. O que eu diria para as mulheres? Que você siga no seu propósito, faça aquilo que você tem de melhor, saiba quem você é, e o agronegócio é para nós também. Não existe nenhuma barreira, não existe nada que te impeça de conquistar aquilo que você sonha e atuar em qualquer área, seja no agro, né, onde nós estamos inseridas, é um grande privilégio. A única coisa que você precisa fazer é estar no lugar certo, com as pessoas certas e adquirindo o conhecimento correto, ou seja, faça curso, se prepare e se disponha a fazer aquilo que está no teu coração. E vamos lá, a gente tem muito o que conquistar, o que romper, e eu acredito que atuar no agro é uma grande honra para todas nós mulheres, porque a gente está realmente vencendo algo que antes era praticado muito pelo homem, mas que diante de todas essas circunstâncias, nós mulheres temos o nosso espaço e fazemos de forma excelente. E o nosso programa fica por aqui. Se você quiser mais informações e rever novamente este programa, acesse o QR Code que está aí na sua tela. Aguardo vocês na próxima semana.